Boa tarde, doutor José Gomes dos Anjos. Ou melhor, bom dia, melhor, né? Bom dia ainda. Só um minutinho. Bom, então, doutor José dos Anjos, como o senhor deve saber, o senhor está sendo ouvido aqui nesse processo em razão de ter sido coordenador geral do relatório antropológico, histórico e social instaurado, ou melhor, apresentado ao INCRA, no âmbito do processo administrativo que dizia respeito à comunidade de Cambará, a comunidade quilombola de Cambará. A finalidade do depoimento é que o senhor possa nos trazer esclarecimentos técnicos e também abordar alguns aspectos do relatório. Eu pediria para o senhor primeiro, como coordenador geral, nos fazer um panorama de como foram os trabalhos, como foram os trabalhos na comunidade, por parte dos que participaram do relatório. Então, o trabalho foi realizado por uma equipe de especialistas em várias áreas. Tinham sociólogos, antropólogos, historiadores, alguns estudantes da graduação, os meus melhores alunos, que hoje são professores em universidades federais do Rio Grande do Sul. Entre os meses de abril a julho de 2005, sensivelmente, fizemos levantamentos exaustivos, tanto na comunidade, quanto em arquivos, cartórios. Reconstruímos a cadeia dominial da região, no que concerne ao território quilombola. Podemos constatar, efetivamente, que se estabeleceu naquela região, desde o início do século XIX, uma comunidade constituída de negros recém-libertos, negros povos, e que acolhiam escravos fugidos da região para aquele espaço. Foi um espaço comprado no processo de desagregação dessas Marias de Palmas. E constatamos que, efetivamente, essa comunidade se consolidou e constituiu um território naquela região, e que esse território foi sendo expropriado ao longo de vários momentos e através de vários mecanismos ilegais por pessoas que detinham poderes de milícia paralela, como é o caso de Otacílio de Castilhos, e vários outros agentes que ao longo do processo foram confinando a comunidade a um reduto extremamente diminuto de terras, em relação ao que seus antecessores tinham conquistado num processo de compra e de abrigo de pessoas que fugiam da escravidão. Esse trabalho foi um trabalho feito de uma forma exaustiva, um trabalho tecnicamente garantido por várias dimensões de procedimentos de vários especialistas, e que, portanto, nós podemos constatar que efetivamente ocorreu ali uma situação de uma grave injustiça com relação a uma comunidade negra que tentou buscou escapar da escravidão e que continuou sendo usurpada ao longo dos processos que transcorreram, sobretudo a partir da década de 20, do século XX. A década de 60 foram os momentos de maiores expropriações das terras dos negros. Então, esse é o processo que podemos com provas fartas ao longo de um relatório construído ao longo de um ano,
Eu até teria umas perguntas mais sobre o relatório, mas ontem nós ouvimos sobre a parte histórica o Dr. Leonardo, que relembrou, esclareceu alguns pontos do relatório, questão do processo judicial da Sesmaria, algumas ações possessórias que também foram utilizadas como subsídio no relatório. Também na parte 2, que seria mais socioeconômica ou antropológica, eu posso assim dizer, ouvimos o doutor Marcelo Melo, que também trouxe alguns esclarecimentos do ponto de vista da antropologia, a questão de como o quilombo é visto, a comunidade quilombola. Então, eu vou lhe fazer umas perguntas, mais até tendo em vista o depoimento que nós tivemos ontem do assistente técnico da parte autora, do perito que está assistindo a parte autora, que também é da área da antropologia. O que ele trouxe, ele nos trouxe, como da área da antropologia, nos trouxe um panorama de que haveria escolas antropológicas, de que há escolas antropológicas e que cada uma tem um método, um pressuposto metodológico diverso. E que dependendo do pressuposto adotado, se chegaria a diferentes conclusões ou não, se pode até chegar à mesma conclusão. Ele referiu que o relatório teria como pressuposto metodológico, se eu não estiver equivocado em relação à expressão, antropologia social, que parte principalmente dos trabalhos de Barthes, e acredito que foi um autor também muito mencionado pelos que ontem se manifestaram, pelo Dr. Marcelo, e além dele ter trazido vários outros autores brasileiros, inclusive mencionando o senhor. Enfim, o relatório teria adotado essa metodologia. O perito afirmou que haveria outras, e ele trouxe, ele referiu também, se eu não estiver equivocado em relação a expressão, peço que me corrijam, ele referiu a antropologia hermenêutica. E também, de novo, peço que me corrijam se eu estiver equivocado, mas isso traria como consequência principal a necessidade de se estudar o grupo em relação aos outros grupos, não o grupo em si, a construção da memória e da identidade do grupo, tendo em vista o grupo em si. Traria a necessidade de estudar o grupo tendo em vista a relação com os grupos do entorno também, e, se eu não estiver equivocado, de novo, a partir da visão dos grupos do entorno. Eu vou pedir para o senhor, como especialista da área, abordar essas questões. A ideia não é estabelecer um conflito de posições, um embate, é que o senhor possa esclarecer, sob o ponto de vista antropológico, como especialista da área, essas questões para nós que somos do direito e, enfim, não somos da área. Bom, o que eu posso dizer é que esse trabalho ele é um trabalho cientificamente embasado como qualquer outro trabalho científico. Está embasado nas tradições, na literatura estabelecida na área da antropologia. Cruza várias dimensões teóricas, não há uma incompatibilidade entre uma perspectiva interpretativista hermenêutica e uma perspectiva barthiana sobre a etnicidade. Pelo contrário, são perspectivas que se cruzam, que confluem e foram amplamente utilizadas na elaboração desse relatório. Não há nenhum conflito teórico com relação às escolas estabelecidas de discussão de etnicidade na antropologia. Seria uma tentativa de criar uma confusão, uma cortina de fumaça em torno de aspectos técnicos que eventualmente pessoas que são de fora da antropologia possam não dominar. Não há nenhuma contradição teórica entre uma perspectiva hermenêutica e uma perspectiva barthiana. Isso não existe. Na verdade, a perspectiva de Barthes está largamente embasada numa compreensão hermenêutica de como as configurações étnicas se dão. O estudo, na verdade, é um estudo que faz um levantamento profundo da história territorial da região. Ao fazer esse levantamento histórico de como o território foi se constituído, nós estamos o tempo todo cruzando fontes de informação que provêm da história dos negros da região e provém da história dos brancos que foram se apropriando desse território. Portanto,
de perspectivas de pessoas do entorno. Nós entrevistamos historiadores da região, nós fizemos levantamentos de cadeias dominantes que referem a lindeiros da comunidade quilombola. Portanto, o trabalho foi um trabalho que cobriu o conjunto do contexto histórico-antropológico dessa região. E se fundamenta basicamente numa convenção assinada pelo Brasil, uma convenção da OIT, que diz que territorialidade, a definição étnica de uma comunidade, ela passa e implica uma dimensão de auto-atribuição identitária. Então, nós conjugamos isso com as perspectivas antropológicas em jogo, buscamos complementar uma perspectiva mais hermenêutica, interpretativista de como a comunidade se autodefine, com um levantamento de dados objetivos que eram independentes da interpretação que a própria comunidade dá de si mesma. Nós nos baseamos numa vasta gama de dados historiográficos que não são dados falados pelas pessoas da comunidade, são dados levantados a partir de depoimentos de pessoas importantes da região. Portanto, não há nenhum viés teórico nesse laudo que possa ser tomado como uma parcialidade. Se trata de um trabalho científico inserido num cruzamento de uma multiplicidade de áreas científicas. Um trabalho de sociólogos, de antropólogos, historiadores, cruzando uma ampla perspectiva. E qualquer antropólogo brasileiro que aqui se coloque a possibilidade de reconstruir os dados levantados aqui, deve chegar a conclusões similares a que chegamos. Portanto, é um trabalho plenamente. Só para eu compreender melhor. Então, a utilização pelo relatório, ou também a pesquisa, por exemplo, do processo judicial da medição da Sesmaria, de levantamentos dominiais de lindeiros e de ações possessórias judiciais bastante antigas, algumas do século XIX, isso representaria também, digamos, que o relatório também trabalhou com a perspectiva hermenêutica da antropologia. Seria isso, doutor? A perspectiva hermenêutica se entende uma perspectiva que está em jogo fazendo uma leitura de textos culturais oriundos de diversas perspectivas, diversas fontes. Então, quando nós estamos entrevistando pessoas da comunidade, estamos reconstruindo sua memória, nós já estamos fazendo uma leitura hermenêutica de uma realidade cultural. Quando nós estamos fazendo uma leitura de textos de cartórios, ou estamos fazendo uma releitura da história tal como está sendo contada por historiadores da região, quando fazemos um amplo levantamento de dados historiográficos e arquivísticos, nós estamos cruzando interpretações sobre o acontecimento que são oriundos tanto de etnicidades majoritárias, que nós podemos chamar de perspectivas eurocêntricas, eventualmente, oriundos de povos que têm uma ascendência europeia, ou perspectivas oriundas de povos que têm uma ascendência africana. Essas interpretações que esses vários confluentes étnicos estão dando sobre essa região nos levaram a consensos. Portanto, são interpretações que não são conflituantes quanto ao processo histórico pelo qual se consolidou uma territorialidade negra na região. Então, portanto, em muitos momentos, na verdade, as duas perspectivas estavam atuando, digamos, conjuntamente, quando se faz uma entrevista, digamos, a pessoas da comunidade, além de se interpretar essa entrevista, também se leva em consideração o próprio grupo, o grupo em si. Seria isso, então, mais ou menos, seria que as duas, não sei se pode chamar escolas, mas, enfim, as duas vertentes atuariam de maneira conjunta em muitos momentos. Não seria isso, mais ou menos? Primeiro eu quero enfatizar que não há... Sim, até se o senhor puder... de embate incorpora a perspectiva hermenêutica. Sim. Até se eu pedir por gentileza, se o senhor puder... eu
acredito que o senhor tenha feito isso de forma breve, mas se o senhor puder nos dizer o que exatamente é antropologia hermenêutica, antropologia social, para a gente poder compreender isso. São escolas, há uma contradição, não há? Não há. Sim. A antropologia social é um campo de investigação. Como, por exemplo, eu imagino que se diria do direito constitucional, que é um campo de investigação. Dentro desse campo de investigação existem perspectivas teóricas, mais interpretivistas, hermenêuticas, perspectivas teóricas mais estruturais, perspectivas teóricas mais, digamos, culturalistas, que constituem tradições dentro da antropologia que colocam menor ênfase num outro ângulo. Por exemplo, a antropologia britânica coloca muita ênfase no parentesco como organizador das sociedades tradicionais. Uma antropologia interpretativista coloca mais ênfase no como as próprias pessoas interpretam as suas vidas, os acontecimentos em que estão inseridos. Entre essas perspectivas, é claro que, ao longo da história da antropologia, houve uma série de cruzamentos. Então, quando nós estamos falando numa análise com referência a uma questão particular, que é da etnicidade, quando nós estamos assumindo uma perspectiva de um antropólogo norueguês, como é o caso de Barth, o que está em jogo é um pensador que cruzou várias perspectivas interpretativistas com perspectivas mais estruturais, colocando ênfase na ideia de que uma etnia ela se afirma não apenas pelos traços culturais que ela carrega, mas também se afirma nas fronteiras, no modo como as pessoas buscam se distinguir nas interações cotidianas. Seria basicamente dizer que quando um quilombola está interagindo com um descendente de italiano na região, ele faz questão de exibir seus traços étnicos próprios. Ele faz questão de marcar a diferença. Portanto, a diferença não é algo que apenas as pessoas carregam, mas é algo que as pessoas exibem. Essa é a ênfase que essa antropologia colocou. Então, pretender dizer que isso significa uma perspectiva antropológica diferente de uma perspectiva hermenêutica, uma perspectiva mais estrutural, diferente de uma perspectiva hermenêutica que, portanto, dependendo do ângulo, veríamos o território quilombola de forma diferente, é criar uma confusão. Na verdade, Barth é tão seguidor de uma perspectiva estrutural quanto é seguidor de uma perspectiva interpretativista. Ele cruza as duas perspectivas. Então, nós usamos Barth e tentamos ir além de Barth nessa pesquisa, colocando ênfase em dimensões, digamos, mais objetivas e mostrando que as pessoas não estão ali nessa comunidade apenas dizendo nós somos quilombolas, nós somos negros, nós somos diferentes, vejam os nossos traços culturais diferentes. Mas eles têm uma gama de relações internas baseadas em dádiva, reciprocidade, que mostra que quando eles estão lidando com o território, o que está em jogo não é uma lógica do tipo conquista, acumulação de território, ter mais território para produzir mais. O que está em jogo é uma relação mais intrínseca com a terra. Uma relação com a terra que é de pertencimento, de troca com a terra. A terra é vista de uma perspectiva mais espiritualizada, não é um instrumento de produção. Então, por isso, nós podemos mostrar que nós percebemos, constatamos naquela comunidade algo que qualquer antropólogo, sob qualquer prisma teórico, chegaria à mesma conclusão. Existe aí um grupo que tem uma relação muito intrínseca com aquela terra e que foi perdendo terra de uma forma injusta. Portanto, não há nenhuma diferença, nenhuma divergência teórica que poderia levar a uma constatação diferente da que chegamos. Sim, então, doutor, só para, de novo, retomando, a antropologia social é um campo de investigação que comporta várias perspectivas e o relatório se baseou muito na perspectiva de Barth, mas foi além também procurando critérios objetivos para, digamos, complementar ou critérios objetivos que vão
em conformidade com também o que a comunidade em si se via, ou a identidade da comunidade. Então, exato. Sim. Não apenas a comunidade, Sim. mas atores exteriores à comunidade. Por exemplo, se nós chegamos na comunidade e entrevistamos pessoas, eles nos falam de um tal de Otacílio que tirou terra delas. Nós não nos contentamos com isso. Vamos aos arquivos históricos, vamos aos historiadores da região e constatamos a presença de relatos sobre esse personagem, se cruzando com aquilo que a memória da comunidade está nos trazendo sobre como perderam terras ao longo da década de 20 e 30. Nós temos um personagem que compra uma terra de 7 hectares e que uma década depois, na década de 30, a sua viúva tem um inventário de mais 120 hectares. Nos damos conta que ao longo de uma década os quilombolas foram perdendo terra de uma forma absolutamente ilegal, por uso de força. Essa constatação deriva não apenas da memória da comunidade, uma memória negra, mas também de uma memória branca sobre essa personagem. Portanto, de um cruzamento de perspectivas. Portanto, não é uma construção unilateral. Sim. E acredito que o senhor já tenha respondido, mas também para esclarecer novamente, a adoção dessas perspectivas, o senhor disse que o relatório conjugou perspectivas teóricas da antropologia. Haveria alguma perspectiva que não teria, ou enfim, melhor, reformulando. Talvez eu possa oferecer um esclarecimento. Pois não, doutor, pois não. Nós temos 3 grandes campos na antropologia. Tem uma antropologia biológica, em que está em jogo a evolução da espécie humana, que certamente nada interessa a esse caso. Tem uma antropologia social, que coloca ênfase nas estruturas sociais de organização de povos. E tem uma antropologia cultural, que coloca ênfase basicamente nos símbolos de uma cultura. Então são 3 grandes campos. Dentro desses 3 grandes campos, uma antropologia físico-biológica, uma antropologia social e uma antropologia cultural, existe um conjunto de perspectivas teóricas. A gente pega apenas a antropologia social. Nós temos uma corrente britânica que coloca ênfase no parentesco. Nós temos uma antropologia francesa, com Lévi-Strauss, que coloca uma série de outras ênfases nas estruturas da linguagem. E a antropologia cultural norte-americana, com Batson, Kennedy, isso é uma antropologia que coloca mais ênfase no como os símbolos são organizados, são interpretados. Aí a dimensão mais interpretativista está em jogo. Mas então, não dá para dizer que exista uma antropologia interpretativista ou hermenêutica por contraposição com uma antropologia da etnicidade de Barthes. Barthes é um antropólogo que, em um certo momento, vai teorizar sobre um tema dentro da antropologia que é etnicidade. Então, não existe uma contraposição, é absolutamente equivocado dizer se usou Barthes, se poderia ter usado uma perspectiva interpretativista. Não existe isso. Barthes é um pensador que pensou um tema, etnicidade, que fez pesquisas na Ásia e em África e conjugou perspectivas interpretativistas e perspectivas mais estruturais, de tipo britânico. Então, quando nós resgatamos Barthes nessa pesquisa, nós estamos fazendo um esforço para integrar uma multiplicidade de perspectivas que cruzam tanto a antropologia social quanto a antropologia cultural. Mas a antropologia física absolutamente não está em jogo. Não está em jogo dizer que negros são biologicamente diferentes de branco. Isso não está em questão. O que está em questão basicamente é como as pessoas se organizam
que estímulos mobilizam, como as pessoas vivem e constituem um território. Por isso que nós nos perguntamos para chegarmos a uma série de constatações que as evidências empíricas impuseram a nós. Há um conjunto de evidências ali, evidências empíricas, que qualquer antropólogo, sobre qualquer perspectiva, deve chegar à mesma conclusão. Tem um território negro aqui que se estabeleceu antes do fim da escravidão, que começou a ser constituído nas primeiras décadas do século XIX. E esse território negro, nós chegamos em 2005 a um período de qual é o território, qual é o espaço que deve ser delimitado. Nós percebemos que a comunidade já aceitou todo um conjunto de perdas territoriais, não corresponde nem minimamente ao território que essa comunidade tinha no século XIX. Porque a comunidade partiu do princípio de que valia mais ter um território menor, não entrar num longo processo de disputa judicial, que lhe pudesse garantir um mínimo de garantia territorial de continuar se mantendo naquele espaço. E que a partir de políticas públicas que pudessem ajudar essa comunidade a se desenvolver, eles conseguissem continuar sendo o que são, uma comunidade quilombola. Portanto, nós fizemos uma delimitação do que era o território quilombola, e esse território quilombola que está sendo reivindicado hoje é muito, muito menor do que aquilo que essa comunidade teria direito se efetivamente reivindicasse o território que foi da comunidade no século XIX. Pela parte autora, doutor? Sim. Doutor José, o senhor pode só me esclarecer como é que se deu o processo de estudo para esse relatório? Foi o senhor que participou do convênio com o INCRA, o senhor foi procurado, o senhor procurou, como é que aconteceu isso? Eu fui procurado pelo INCRA durante um processo em que o INCRA vinha fazendo um conjunto de da sua atribuição de relatórios socioantropológicos. O INCRA coordenou com a URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e como nós já vínhamos trabalhando com comunidades quilombolas, já tínhamos feito outros relatórios, nomeadamente os relatórios das comunidades São Miguel e Martinianas, então nós fomos convidados a fazer, e apresentamos uma equipe constituída de antropólogos, sociólogos, historiadores, geógrafos e vários alunos da graduação que hoje são professores em várias universidades brasileiras, que eram meus alunos na época. Ótimo. Doutor, o que seria o conceito que o senhor adota para quilombo? O que definiria, quais as características principais que definiriam um lugar como um quilombo? Quilombo é um território em que uma comunidade negra se estabelece para escapar ao processo de apropriação de sua força de trabalho e ter um espaço que se constitui como possibilidade de meio de vida, com uma relativa autonomia. Seria diferente da conceituação de um território remanescente de quilombolas ou os dois se identificam? O conceito de quilombo e comunidade remanescente de quilombola? Um território no século XIX, em plena escravidão, estivesse acolhendo escravos, tivesse uma comunidade de negros tentando escapar da escravidão, seria no século XIX chamado de um território quilombola, seria chamado de quilombo. No século XX, essa comunidade não está mais fugindo da escravidão. Não existe sistema escravista hoje. Então essa comunidade, ela se autodenomina, se ela subsiste até hoje, como uma comunidade remanescente daquele processo
de busca de escapar à expropriação da sua força, de trabalho humano, a possibilidade de alguém adote o trabalho humano como trabalho de ordenho, como trabalho escravo. Então, quando alguém está tentando escapar a isso, enquanto o povo negro se constitui como uma comunidade que não mora naquele momento da escravidão. No século XX, já não é uma comunidade que não mora, é uma comunidade remanescente desse processo de resistência à escravidão. Então, na sua visão, poderia se formar um quilombo em um território que passou a ser ocupado somente no século XX. Existe essa possibilidade, na sua concepção? Repare, o processo da escravidão tem uma cronologia oficial. Tem um momento de abolição oficial. A gente sabe que as práticas que se consolidaram ao longo de séculos, elas não se desfazem pelo mesmo golpe da decretação de uma lei. Então, uma série de mecanismos fazem com que pessoas que já estão formalmente livres tenham seu trabalho continuamente apropriado por outras pessoas, pela trama de relação de força que se estabelece em um determinado espaço. Então, eu diria muito rapidamente que as pessoas, os negros do Rio Grande do Sul, que a historiografia demonstra, do pós-abolição, continuaram sob múltiplas formas sendo escravizados mesmo depois da abolição da escravidão. Então, essas pessoas estão se carregando em um processo de apropriação de suas terras ao longo das primeiras décadas pós-abolição, ainda estão num processo de resistência à possibilidade da apropriação da sua força. Então, do ponto de vista de fato, essas comunidades ainda estão se constituindo como comunidades quilombolas, comunidades que resistem à possibilidade de serem escravizadas. E a etnia negra é intrínseca para a formação de uma comunidade quilombola ou não? Sim. O que não significa que todas as pessoas dentro de uma comunidade quilombola tenham de ser negras. Até porque o que está em jogo em termos de definição do que é ser negro e não ser negro não é uma questão físico-biológica, mas é uma questão histórica. Então, quando na comunidade Camará, por exemplo, se estabelece uma comunidade constituída por um negro fogo, que compra um pedaço de terra e que depois começa a acolher vários escravos fugidos e outros escravos libertos, e constitui naquele espaço um território quilombola, em plena época da escravidão, aí nós temos um quilombo. Se chegam pessoas brancas e casam com mulheres quilombolas, essas pessoas passam a fazer parte daquele território quilombola, são acolhidas naquele território. Seus filhos são negros, são quilombolas. E há até casos de famílias que são incluídas, brancas são incluídas no interior do território, pelo próprio espírito de acolhimento dessas comunidades. Então, o território como um todo é quilombola, mas pode ter pessoas brancas no seu interior. Agora, indo para o caso da comunidade Cambará especificamente, o que o senhor entende como um marco temporal para a formação desse território? Esse território se constitui desde as primeiras décadas do século XIX. Em 1930, tem a primeira compra de terra por um negro povo. E essa comunidade vai subsistindo ao longo do tempo até hoje. Então, esse é o marco histórico dessa comunidade. E o que nós podemos levantar é que ao longo do processo de constituição desse território negro, houveram vários momentos de confronto com autoridades da região, o que configura essa situação como uma situação quilombola, de fato, sob qualquer definição do que seja quilombo. Não se trata apenas de uma ressignificação de algo que não teria sido quilombo. Ali, efetivamente, sob qualquer critério, havia uma comunidade quilombola. Desde o início do século XIX. E na sua visão, uma comunidade quilombola ela pode ser assimilada por uma comunidade maior e perder essas características, e perder essa identificação própria? O que seria uma assimilação? Repare que está em jogo, quando nós falamos de comunidades quilombolas,
Está em jogo o processo em que o povo busca o espaço, o território para a emancipação, para que a sua força não seja apropriada de forma violenta. Então, uma comunidade quilombola precisa de um território. O que define uma comunidade quilombola não é a ausência de laços, vínculos, comércio, reciprocidade com o entorno. E uma comunidade quilombola, de fato, na América Latina, esteve absolutamente isolada, precisamente. As comunidades estavam o tempo todo, a própria Palmares, teve o tempo todo em relações de interação, sejam comerciais, etc., com o entorno. Não se trata de uma questão do isolamento, se trata da questão de ter se constituído um território de autonomia. Portanto, na medida em que há um espaço que as pessoas usam para permanecerem livres, para continuarem sendo pessoas, sujeitos humanos, autores da sua história, há um território quilombola. Mas nesse espaço as pessoas interagem com o seu entorno. Essa interação, erradamente, equivocadamente, poderia ser chamada de uma assimilação. Não é assimilação. As pessoas podem até falar alemão, italiano, porque as pessoas do lado falam italiano. Mas isso não é uma assimilação. Esse é um processo de interação com o entorno. É como nós pensávamos, por exemplo, que eu vou perder a minha identidade porque estou conversando com outra pessoa. A conversa não me faz perder a identidade. Mesmo que eu fale com uma norte-americana em inglês, eu continuo sendo o que eu sou. Portanto, há relação de interação com o entorno, não assimilação. E o senhor, assim, agora vamos, mais especificamente o senhor falou que o território era muito maior. Quais foram os critérios que vocês utilizaram para a delimitação, então, do perímetro? Já que havia indícios, ou provas, ou documentos que determinavam que o território era muito maior. Há um critério na definição dos parâmetros do relatório socioantropológico, que é a do uso. Qual é o espaço que uma comunidade precisa e vem usando para se manter enquanto comunidade coesa, enquanto um espaço de troca, um espaço em que é possível uma vida diferenciada do entorno. Então, o que nós verificamos, o que nós cruzamos é por onde essas pessoas circulam para se manterem subsistindo. Nós nos damos conta de que as pessoas vão pescar em espaços de terras que já foram deles, que já são propriedade de outrem, mas que esse outrem reconhece, por um uso contínuo, que essas pessoas podem continuar pescando naquele lugar. Que não consegue, até pela força da apropriação territorial, por contraposição à força da reapropriação legal, essas pessoas continuam fazendo uso de todo um espaço que formalmente não é mais deles, mas que territorialmente continua sendo deles. E nós trabalhamos com a comunidade, essa foi a parte basicamente do trabalho de entrevista, de interpretação do que a comunidade nos propunha. Qual é o sentido de justiça que a comunidade tinha internamente? O que a comunidade parte do princípio de que para elas, do grande território que dispunham, é algo que hoje eles reivindicam como não podendo lhes ser usurpado mais. Portanto, esse é o espaço que foi delimitado como território a qual a comunidade tem o direito de reaver. Então, na verdade, não é um critério quase que consensual verbal. Não há uma questão de delimitação de questões objetivas, documentais, para dizer é esse espaço, é esse o tamanho. Há um conjunto de levantamento objetivos feitos a partir da reconstrução da cadeia dominial da região, desde a implantação da primeira sesmaria, nessa região da sesmaria de Palo, há um levantamento do que é objetivamente o território quilombola. Sim. Quais
são os limites desse território. Essa definição é objetiva, não é subjetiva. Não é uma interpretação consensuada. É uma reconstrução efetiva. Portanto, nada do que a comunidade está reivindicando hoje está fora daquilo que pode ser levantado a partir de evidências empíricas constatáveis por qualquer historiador. Não, na verdade eu não perguntei em relação ao território total, em relação à determinação do que seria objeto ou não. Porque se tem documentação dizendo que o território era maior, eu estava querendo perquir como que se chegou à delimitação, não, nós não vamos tentar os 1.000 hectares, vamos tentar 300, 400. Aí tem critérios mais propriamente antropológicos, que tem a ver com o levantamento do uso que uma comunidade faz de um certo espaço territorial. Portanto, nós tivemos de abril a junho de 2005 percorrendo cotidianamente o espaço da comunidade, reconstruindo a cartografia da territorialização dessa comunidade. Isso nos forneceu critérios objetivos para a delimitação no interior daquilo que era o território quilombola, daquilo que hoje se constitui como o território de fato da comunidade. É claro que usamos também entrevistas para chegar a uma definição mais acabada do que é esse espaço. Mas há critérios objetivos da antropologia que definem efetivamente como se dá o processo de territorialização, qual é a cartografia dessa comunidade, como ela se territorializa no espaço hoje. Então vocês visitaram, na verdade, as áreas vizinhas, fizeram investigação, pesquisaram nos lindeiros atuais da comunidade. Exato, nós percorremos todos os lugares onde os quilombolas vão cotidianamente. Os quilombolas vão até um açude pescar, nós vamos até a Feira Açude e escrevemos o cotidiano da vida daquelas pessoas, de como elas subsistem a partir da progressão de recursos naturais daquele espaço. E vocês chegaram a conversar com esses vizinhos, esses lindeiros? Não, nós já tínhamos do que precisávamos para as metas que nos propunhamos, já tínhamos as perspectivas do entorno que nos foram facultados por documentos, digamos, cristalizados na historiografia e nos arquivos. Diferentemente das comunidades brancas do entorno, as comunidades negras não são comunidades letradas. E elas têm uma dificuldade de acesso aos cartórios dado pela própria relação de opressão racial. Então nós precisávamos de densificar a coleta de informações no interior da comunidade. Mas com relação ao entorno, nós dispunhamos de várias fontes bibliográficas, arquivísticas, notariais, que nos permitiam reconstituir aquilo que estava em jogo no que concerne a territorialização daquela comunidade negra. Sim, e o senhor falou que a comunidade sofreu diversas expropriações. Eu no relatório verifiquei que houveram diversas vendas também. O senhor considera que todas as vendas tiveram caráter expropriatório? Não. Houveram processos de vendas. O que acontece é que no próprio processo de venda, como eu citei o caso do Otacílio, a pessoa compra um pedaço pequeno de terra, depois pela própria força da dominação racial, dos instrumentos de que dispõe, ele vai avançando a cerca. Então, nós constatamos que em uma década, o Otacílio passou de 70 hectares a mais 120 hectares. Isso é apenas um exemplo de como o processo se deu. O próprio processo de venda de terras, na maior parte das vezes, é um processo articulado à própria estrutura da opressão racial em jogo. Imagina a situação de alguém que está doente, tem a esposa doente, não tem como levar a esposa ao hospital, e chega no lindeiro e diz que tem um automóvel e diz, olha, leva minha esposa ao hospital. Sim, na volta eu vou te cobrar. E você cobra um pedaço de terra por aquela viagem. Isso é um processo de negociação, que o quilombola acaba aceitando como sendo bom, uma relação negociada.
que a cerca vai avançando e vai tomando conta do território quilombola, nós temos uma situação de injustiça social instaurada. É isso que o relatório aponta. E o próprio processo pelo qual a comunidade diz, olha, no conjunto do nosso território, que nós efetivamente estamos usando, é esse aqui, que nos foi expropriado de uma forma mais violenta e que é mais vital para a nossa subsistência enquanto grupo, já dá conta do fato de que nas situações em que houveram vendas ou apropriações que a comunidade não tem claro sobre como a justiça se deu, essas dimensões territoriais ficaram fora daquilo que a comunidade está reivindicando hoje. E qual que é a sua visão sobre os atuais proprietários que chegaram totalmente depois e compraram terras que há mais de 100 anos, em tese, estavam legalmente registradas e hoje se confrontam com esse território? O senhor consideraria também uma forma de expropriação injusta das terras deles? Doutor, eu acho que essa pergunta não é propriamente do relatório. Essa pergunta eu vou indeferir. Ok, sem problemas. É isso, Excelência. Sim. Não, o senhor vai poder se complementar depois. Acho que melhor até seria depois do almoço. Acho até. que Porque, mas então pelo INCRA, pela Fundação Palmares, pelo Ministério Público Federal. Uma pergunta só. Bom dia, José Carlos. Ontem aqui, quando a gente ouviu o assistente da parte, uma das questões levantadas foi um erro metodológico ou procedimental que teria sido realizado na elaboração do relatório. Esse erro consistiria basicamente na ausência da oitiva das pessoas lindeiras ali, das pessoas não quilombolas que estão na área e que seriam abarcadas pelo esse território quilombola. O senhor já mais ou menos explicou, mas eu gostaria que o senhor explorasse um pouco mais esse tema do porquê que essas pessoas não foram ouvidas, se seria necessário ouvi-las ou não, e se isso foi proposital ou não. Do ponto de vista da reconstituição de uma territorialidade étnica, seria metodologicamente equivocado entrevistar pessoas que não fazem parte daquela territorialidade. O que está em jogo não é um processo de advocacia ou de constatação judicial. O que nós estamos fazendo, o que estávamos fazendo em 2005 é um relatório socioantropológico. O relatório socioantropológico deve constatar o modo de vida de um povo no território. Portanto, o que nós precisávamos, o que nós definimos como meta, é reconstituir minuciosamente o acontecimento da territorialização de uma comunidade quilombola num espaço. Se os lindeiros têm perspectivas diferentes sobre esse acontecimento, ao longo da história, essas perspectivas diferenciadas se cristalizam na historiografia da região. Mas nós não nos propunhamos a reconstituir, seria um trabalho infindável, as múltiplas etnicidades coexistentes com aquela. Seria algo do tipo, se fôssemos fazer a história do Brasil, tem que reconstituir também a história do Paraguai, da Argentina, da Bolívia, etc., junto com a história do Brasil. É claro que nós constatamos que há uma interação entre o Brasil e a Argentina, o Brasil e o Uruguai, etc., como países lindeiros. Mas o que nós nos colocamos como meta, nós definimos como recorte, é a reconstrução do território quilombola, do processo de territorialização dos quilombolas. Há um modo de vida quilombola nesse território? Essa é a questão que nos colocamos. Portanto, nada do que os lindeiros poderiam nos dizer iriam validar ou invalidar a constatação da territorialidade quilombola. Seria
entrevistar alguém do lado para dizer se aquelas pessoas eram quilombolas ou não, seria ferir gravemente uma convenção assinada pelo Brasil, da OIT, que reconhece que a etnicidade não é definida por outras pessoas, é autodefinida. O que nós fizemos foi constatar, através de uma densa etnografia, como efetivamente a vida quilombola se dá naquele espaço, como essas pessoas se territorializaram nesse espaço. Portanto, do ponto de vista metodológico, não há nenhum erro no fato de não terem sido entrevistados os mineiros. A minha parte está esclarecida. Obrigado. Sem mais perguntas. Mais alguma pergunta pelas partes? Não. Parte assessora. Bom, então se não há mais perguntas, Dr. José dos Anjos, a Justiça Federal agradece o comparecimento do senhor e um bom dia. Um bom dia, muito obrigado.